Pessoal, então hoje temos aqui a prova do Enem 2018, a prova de Física, tá? Então nós temos aqui Enem 2018, a prova de Física, tá? O material sempre fica aí na descrição do vídeo, né, para quem queira acompanhar. E nós temos aqui, ó, a primeira questão. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel do aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior no conjunto de rodas e pneus. Então a situação é a seguinte, eu tenho um carro com roda pequena, tá? Eu vou fazer um desenho exagerado para a gente poder enxergar, olha lá. Eu tenho um carro com aro 15, né? Que é o diâmetro, né? 15 polegadas, e eu vou botar com 17. Vamos ver em que isso vai influenciar no automóvel, né? Então nós temos aqui um aro maior, certo? Tá, o mesmo automóvel a gente subiu ele, né? Porque a roda ficou maior. Duas consequências provocadas por esta troca de aros são elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, e aumentar a velocidade do veículo em relação à indicada no velocímetro. Vamos ver se isso é verdade. Bom, primeiro, o que é o centro de massa? Tá? Pessoal, o centro de massa, o nome já diz, é o centro que vai distribuir, que tem a mesma massa acima e a mesma massa abaixo, certo? O que acontece quando o veículo tem o centro de massa bem baixo? Ele fica mais estável, ele fica menos propenso ao tombamento, tá? Por exemplo, um carro de Fórmula 1 tem o centro de massa bem baixo, não é? Enquanto que uma Kombi ou um ônibus daqueles de 2 andares, o ponto de massa é mais alto. Se a gente imaginar assim um caminhão começar a empilhar a carga, não é? A carga tem que ser mais pesada embaixo do que em cima, senão o centro de massa sobe e ele fica mais propenso a tombamento. Ou seja, reduz a estabilidade. Então, o que acontecia? O centro de massa do automóvel era aqui, centro de massa, e levantando o automóvel, o que acontece? O centro de massa fica mais acima, então diminui a estabilidade, tá? Então, botar assim, ó, sobe o centro de massa, diminui a instabilidade. Tá? O centro de massa do ser humano é próximo do umbigo, tá? Imagina o cara começar a aumentar muito a massa em cima e ficar com as pernas fininhas, ele é mais fácil de capotar, tá? E quanto mais baixo o centro de massa, mais difícil, então aumenta a instabilidade, como diz aqui. Agora, na sequência desta primeira alternativa, fala que vai aumentar a velocidade, olha só, temos aqui, ó, aumenta a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, certo? Bom, o que acontece? O velocímetro funciona da seguinte maneira, o velocímetro ele mede a velocidade angular, ou seja, o giro da roda, tá? Então tem o eixo da roda aqui, ó, eu tenho o eixo da roda, certo? Eu tenho a roda aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, não ficou muito legal, meu desenho aqui, tá? Lá dentro eu tenho onde eu prendo a roda, certo? Esta roda vai girar, que ela está acoplada lá no motor. Quando eu acelero, ela gira mais. Imagina o carro no ar, se eu ficar acelerando, ele vai girar mais. Então, desta maneira que eu vou medir a velocidade do automóvel. Então, o velocímetro vai medir a velocidade angular, certo? Só que a gente está medindo no velocímetro, para nós, a velocidade é linear. Quantos quilômetros por hora que eu estou andando? Quantos metros por segundo que eu ando? E a velocidade linear se relaciona com a velocidade angular dessa maneira. V igual a ômega R, a aulinha lá de MC1, que nós já vimos, né? V igual a ômega R. Então o que acontece? Né? Tu andando, tu vais ter a mesma velocidade angular, e se tu aumentar o raio, porque está aumentando o diâmetro da roda para 17 polegadas, de 15 para 17, consequentemente está aumentando o raio. Então se tu aumentar o raio, tu vai aumentar a velocidade, ó. Então a velocidade vai ser aumentada, tá? Então isso é um perigo, tu vai andar com uma velocidade maior sem perceber. Então tu está sujeito a ser multado com aro maior. Então a alternativa aqui A, vamos ver se ela condiz com isso,
elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, e aumentar a velocidade do veículo em relação à indicada no velocímetro. Tá? Número 1, alternativa A, acertamos. Alguma dúvida aqui nessa alternativa? Tá? Eu fiz ela bem direta assim, tá? Dá para se comentar mais, se tiver alguma dúvida aí. Tá? Então vamos para a questão número 2. Pessoal, isso aqui é uma das questões mais difíceis que eu já vi no Enem, essa questão número 2 aqui, tá? Então vamos prestar atenção nessa questão número 2, que diz o seguinte: em desenhos animados é comum vermos personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela. Tá? Então tem a vela e está dentro do barco, ele assopra para o barco andar mais. Tá? É uma característica de desenhos animados. Para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar esta possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros de plástico. Tá? Então, vem na prova, vem o desenho dos carros de plástico. Tá? Então, nós temos aqui o desenho dos carros de plástico, onde tem um ventilador no final. Vamos fazer um desenho assim. Tem um ventilador no fundo aqui do carrinho. Tá? Ele chama aqui de carro A e aqui ele chama de carro B. E tem uma vela, que eu já estou desenhando aqui, ele vai falar no enunciado. Uma vela no formato parabólico, que ele vai falar na sequência. Então, 2 carros de plásticos, o A e o B. Instalaram sobre estes pequenas ventoinhas que fixaram verticalmente uma cartolina em curvatura parabólica para desempenhar essa função análoga à vela de um barco. Então é um carrinho de plástico, né, que é feito em laboratório, e eles vão tentar simular esta questão do desenho animado, não é? Que o personagem assopra para a vela andar mais, ou usa um ventilador para poder impulsionar mais o barco. O carro B inverteu-se o sentido da ventoinha. Eu desenhei mal aqui, ó, o carro B, aqui estão os 2 iguais. O carro B inverteu o sentido da ventoinha. Tá? As figuras representam os carros produzidos. Não, peraí que eu me perdi aqui. Inverteu o sentido da ventoinha e move-se a vela, a fim de manter as características do barco. Massa e formato da cartolina. Observe que se preocupa aqui, ó. Aqui o vento é jogado para trás, ó. A vela não tem função nenhuma, mas ela é mantida para a massa de A continuar sendo igual à massa de B. É lógico que um carrinho mais pesado seria mais difícil impulsionar. Então, para manter as mesmas características, né? Para manter as mesmas características, o que acontece é que ele mantém a vela lá na ponta. Tá? As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados. O carro A é do desenho animado. Joga o vento na vela para o carrinho andar, certo? Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas e aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias do carro A e do carro B, VA e VB, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento dos carros, os estudantes observaram o quê? Então ele quer saber em relação às velocidades, qual que obteve maior ou menor velocidade e para onde estas velocidades, tá? Vamos começar com o carro B, que é mais fácil. O pepino é o carro A aqui, tá? Pessoal, o carro B, ele sopra o ar, ó, ele joga o ar, ele empurra o ar, e por ação e reação, o ar empurra o carro, certo? Então o que acontece? Esse carrinho vai andar para o lado direito, com uma velocidade que eu vou chamar de VB. Eu acho que aqui é tranquilo, né? É que nem a hélice do navio, que é na parte de trás, a hélice joga a água para trás e a água joga para frente. Da mesma maneira que um ser humano vai nadar, ele joga a água para trás e a água joga o ser humano para frente. Tá? Eu estou indo devagar porque a questão é difícil. Tá? A questão é difícil. E agora aqui, o que acontece?
Pessoal, eu vou fazer esse carrinho aqui, para a gente poder entender, olhando de cima, tá? Então eu tenho o carrinho aqui, olha só, eu tenho o carrinho aqui, eu tenho a vela no formato parabólico e eu vou jogar o mesmo ar, porque é o mesmo ventilador, certo? Então eu vou jogar o mesmo ar aqui, o mesmo ar nesta vela. Pessoal, o que vai acontecer quando eu jogar esse ar na vela aqui, ó? Pessoal, devido ao formato parabólico, isso aqui vai nos lembrar que a questão dos espelhos esféricos, né? Quando vem paralelo, vem no foco. Quando vem no foco, sai paralelo, aquela história toda, né? Mas nesse sentido aqui, o que vai acontecer aqui? A gente claramente vê que o ar não é jogado na mesma direção, ele não bate e volta. O ar aqui, ele vai bater e vai se abrir. Então, em relação a esse aqui que joga direto, vamos chamar uma força F, aqui eu vou ter uma componente de F, ó, porque eu tenho F para cá, então vai dar uma componente, a componente vai dar menor do que a força direta do ar. Então esse carrinho vai jogar na lona e a lona vai atirar para trás. Esse atira o ar direto para trás. Então a lona atira assim, ó, a lona bate o ar e atira o ar. Eu vou botar assim, ar fraco. Por quê? Porque não é a mesma coisa que jogar o ar direto, ele vai bater e voltar, vai ter perda de energia com esse choque. Ar fraco. E o ar fraco vai empurrar o carrinho, vai empurrar o carro. Então o carro também vai ir para o mesmo lado, para o mesmo sentido, com uma velocidade VA. Porém, como o ar é mais fraco do que aqui direto, ó, essa velocidade vai ser menor. Então a velocidade A é menor do que a velocidade de B. Ambas para a direita, ambas para a direita. Agora a gente vai encaixar isso na nossa resposta, tá? Então, VA igual a zero, alternativa A fora, tá? Tá dizendo que o carro A ficaria parado. Não. Qual é a lógica da coisa? Jogar o ar para trás, o ar joga o carro para frente. O ar é jogado para frente. Muitos vão pensar assim, não, então o carro não vai andar. Mas quando bate na cartolina, ele volta. Então o ar é jogado para trás. E esse ar que é jogado para trás faz o carro, por ação e reação, ser jogado para frente. Só que não é a mesma condição de jogar o ar direto. Eu estou com o mesmo ventilador. É mais ou menos o seguinte, tu pega em casa, põe um ventilador na cara, tu recebe o vento todo. Agora tu pega, joga o ar numa parede, vai bater na parede e vai vir no teu rosto. Imagina que a parede fosse parabólica para poder ter uma concentração maior. O ar vai ser o mesmo? Não, vai bater e vai voltar, mas não vai ser o mesmo porque nesses choques vai ter perda de energia, tá? Então é uma questão bem complicada aí, tá? Então vamos ver, A está fora aqui, o carrinho A não fica parado. Ó, aqui, ó, o carro A e B se movem para a direita, ó, alternativa B, ambos para a direita, fechou. E me diz que a velocidade de B é maior que a de A, velocidade de B é maior que a de A. Na alternativa diz que é maior que zero, ou seja, ele não fica parado, né? Então a velocidade é maior que zero, alternativa letra B de Brasil. Realmente uma questão, eu acho um pouco fora do que dá para exigir do aluno no ensino médio, tá? A primeira eu acho mais ou menos, tá? Essa aqui eu acho difícil, tá? Então a gente faz essa análise na prova, né? Então realmente é uma prova mais difícil do que as demais que a gente está acostumado, tá? Essa semana um aluno me perguntou essa questão 3, e um aluno bom, e eu vi que ele teve dificuldade de entender. Eu acho ela fácil, tá? Mas daí vocês vão chegar na condição de vocês. Eu acho ela fácil, mas o aluno achou meio complicado de entender, então vamos analisar aqui. Vamos lá, alternativa número 3. Vamos ver a questão número 3. Se eu estiver muito rápido, vocês me avisem, tá? A gente meio que se atrapalhou aqui no início da aula, aqui, no tempo, então vou tentar ser um pouquinho mais rápido para a gente não se atrapalhar no final. Nós temos aí 16 questões, provavelmente tem alguma de química no meio aqui que eu botei para vocês. Um projetista deseja construir um brinquedo que lança um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento.
Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezível conforme a figura. Pessoal, sem atrito, tá? O atrito desprezível, sem atrito. Sem atrito, eu tenho a conservação da energia. Conservação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica é igual em todos os pontos, tá? Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o que o projetista deverá fazer, tá? Então, olha só, ele já tem o brinquedo. O brinquedo funciona assim, ó. Tu pega o cubo, comprime ele, olha só, comprime ele, né? Puxa ele aqui e larga. Quando larga, o que acontece? A mola se abre e quando ela atinge o tamanho natural, ela lança esse corpo aqui com uma velocidade. Então existe uma deformação, aqui está parado, né? Quando tu larga, a mola se abre toda, nesse momento a deformação aqui é igual a zero, ele lança com uma velocidade, tá? Só que, conforme o texto, não está legal. Ele quer, ó, o projetista deseja construir um brinquedo que lança, ele quer mudar a velocidade, ó, diz ali, ó, o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade. O que tem que fazer para mudar aquela velocidade? Então, olha só, aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Como é sem atrito, a energia mecânica é conservada, eu posso dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Tá? Nós não vimos isso ainda na aula tradicional da semana, tá? Mas quando a gente vê, vocês vão ver que é um tipo de exercício que é fácil. No ponto A eu não tenho velocidade, não tenho cinética, eu só tenho energia potencial elástica. Mas eu costumo botar assim, ó, cinética mais potencial no ponto A, no ponto B a mesma coisa, cinética de B mais potencial de B. No ponto A, pessoal, no ponto A eu não tenho velocidade, eu não tenho cinética. Mas eu tenho energia potencial elástica, que é Kx ao quadrado sobre 2. Quando a mola se abre toda, que é o momento do lançamento, não tem deformação, então não tem mais potencial elástica. Mas ela é lançada, eu tenho energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Eu cortei o 2 com 2, tá? Hoje eu estou resolvendo a prova num ritmo um pouquinho mais rápido do que o tradicional. Qualquer coisa me dê o toque aí que a gente desacelera. Eu vou pegar esse K, que é uma constante, e a massa também é uma constante do corpo, e botar assim, ó, x ao quadrado é igual a m sobre k v ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei esse K e passei dividindo aqui. Pessoal, tanto a massa como o K é uma constante. O K é a constante elástica da mola, que não muda, e m é a massa do corpo que está ali, que também não vai mudar. Então eu vou chamar de C, C de constante. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a C vezes V ao quadrado. Se eu tirar a raiz dos dois lados, olha lá, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que x é igual a uma nova constante, que eu vou chamar a raiz de C, vezes V. Daqui eu chego à conclusão que a deformação e a velocidade, isso aqui é uma constante, é diretamente proporcional, certo? A gente viu lá na matemática, nas aulas de matemática, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Nós vimos que grandezas diretamente proporcionais tem esse formato aqui, ó. É um gráfico que é uma reta, passa pela origem, não é? Tem que ter o sinal de igualdade, a constante proporcionalidade, e y e x são diretamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando um aumenta 5 vezes, a outra aumenta também 5 vezes. Se uma reduzir a metade, a outra reduz a metade. Ou seja, o que acontecer com uma acontece na mesma proporção com a outra, tá? Então nós temos aqui o x e o v são diretamente proporcional. O que o problema me propõe? Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes. Se a velocidade é diretamente proporcional à deformação, o que eu tenho que fazer com a deformação? Aumentar também 4 vezes. Tá? Se é diretamente proporcional, eu tenho, se a velocidade quer aumentar para 4v, a minha deformação tem que aumentar para 4x, porque são grandezas diretamente proporcionais. Isso que a gente vai procurar nas alternativas. Tá?
Ó, manter a mesma mola, e aumentar 2 vezes a deformação. Não, eu quero aumentar 4 vezes a velocidade, eu tenho que aumentar 4 vezes a deformação. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Tá aí a resposta, né? Então, para mim aumentar a velocidade 4 vezes, a minha deformação tem que aumentar 4 vezes. Resposta, letra B. Questão número 4. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode verificar se colocar um canudo imerso no suco e outro no lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Essa questão aqui eu não sei classificar como fácil ou difícil, porque é um exemplo que eu uso nas aulas de hidrostática, é um exemplo que eu peguei para mim, né? Isso aqui é questão que já caiu em provas anteriores, tá? Mas no meio das minhas aulas, geralmente eu comento sobre isso. Como é que funciona tomar um refrigerante de canudinho, um suco no caso, né? Eu tenho aqui, ó, o copo, a maneira tradicional. Coloquei o suco ou refrigerante aqui, certo? Nós sabemos que existe na superfície dos líquidos a pressão atmosférica, empurrando o líquido para baixo, certo? Eu vou fazer um canudo bem largo aqui para vocês verificarem. Quando tu coloca só o canudo aqui, tanto no lado de fora quanto no lado de dentro do canudo, tem a mesma pressão, que a gente chama de PO, a mesma pressão atmosférica empurrando o líquido para baixo. Na realidade, nós não chupamos o suco, como nós falamos. Na realidade, nós tiramos o ar de dentro do canudo para reduzir a pressão. E quem empurra o suco para a nossa boca é a pressão atmosférica. Então, funciona dessa maneira. Tá? Isso aqui eu explico nas aulas de hidrostática. Então, quando alguém vai chupar o canudo aqui, o que acontece? A pressão aqui, com a sucção, né? A pressão aqui cai praticamente a zero. Então, a pressão atmosférica está empurrando o líquido desce aqui e ele acaba subindo aqui. Todo fluido vai se movimentar da maior para menor pressão. Isso é uma frase que eu vou falar para vocês. Não interessa se é na aula da galega, lá em geografia, ela vai dizer, o vento vai para a direita. Se ele foi para a direita é porque a pressão na esquerda é maior que para a direita. Sempre vai ter um movimento da maior para menor pressão. Tá? E a pergunta é a seguinte, se tu for tomar esse suco aqui com 2 canudinhos, se tu colocar os 2 canudinhos na boca, sem problema nenhum, vai funcionar igual. Agora, se tu botar um canudinho na boca, né, e outro canudinho no lado de fora, ó, a tua boca está aqui, ó. Olha só o que vai acontecer aqui. Tu tem a pressão atmosférica aqui, tu tens a pressão atmosférica na superfície do líquido e tu vai ter dificuldade porque quando tu tentar tirar o ar daqui, ó, tu tem o contato da pressão atmosférica pelo outro canudo. Então, o que acontece? Esse outro canudo está te dando a condição de ter a pressão atmosférica aqui e tu não vai conseguir succionar o suco porque tu tem que tirar o ar dali de dentro. Vamos ver o que se encaixa melhor nessa alternativa. Vamos ver, a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra o valor? Também não. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, não tem nada a ver com densidade. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos? Não. O peso de coluna do suco é consideravelmente maior do que o peso de coluna de ar, o que dificulta a sucção. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor do que aquela que atua no suco. É a alternativa letra E. A gente vai conferir o gabarito aí, ó. Mas com esse canudo no lado de fora aqui, a pressão na tua boca fica a pressão atmosférica. Né? Então, tu tem a pressão atmosférica aqui no lado de fora e no lado de dentro. Então, a alternativa letra E. Eu tenho gabarito aqui, questão número 4, que é o material que vocês têm aí, alternativa letra E. Tá? Então, isso é um exemplo que eu uso na sala de aula. Eu acho fácil, porque eu uso esse exemplo, tá? Mas isso é uma coisa bem fácil de fazer. Um dia tu pega lá um refrigerante, né? Abre a latinha, pega 2 canudinhos, põe um dentro da lata e põe um no lado de fora e tenta tomar o refrigerante. Vocês vão ver que vai ser quase que impossível. Agora coloca os 2 canudinhos dentro, daí cai na situação de cima, tu toma o refrigerante com facilidade, tá? Então, para mim, a questão 4 é tranquila, a questão 3 é tranquila,
A 1 mais ou menos, né? Porque ali fala sobre a velocidade do velocímetro, eu acho que ali era fácil do aluno se enrolar. E a segunda era a questão para errar, né? Tá? Então a gente já tem uma para errar aí e outra meio a meio. Quando tiver outra meio a meio, a gente soma como se fosse uma a mais para errar, tá? Questão número 5. Questão número 5. Tá? Eu já vou desenhar aqui as figuras, tá? Eu tenho um alicate. Pessoal, eu tenho um alicate. O desenho não precisa ficar muito legal, porque... Ah, ficou parecido com uma tesoura. É a mesma coisa. Ficou parecida com tesoura de cortar grama. É a mesma coisa. Alicate, tá? Funciona da mesma maneira. Então aqui eu tenho um alicate. Alicate. Aqui eu tenho uma pinça. Aqui eu tenho uma pinça. Aqui eu tenho um carrinho de mão. Aqui eu tenho um carrinho de mão. Vou fazer assim um carrinho de mão simplificado, né? Aqui é a roda. Tá? Aqui eu tenho um carrinho de mão, certo? Depois eu tenho quebra-nozes. Tá aqui carro de mão, carro de mão. Depois eu tenho um quebra-nozes. A nozes vai vir aqui, depois a gente vai colocar aqui e analisar cada um, tá? Quebra-nozes. E um abridor de garrafa, tá? Esse eu acho mais difícil de desenhar. Eu vou desenhar ele assim, ó. Aqui é a tampinha da garrafa, para todo mundo entender. E o que o abridor de garrafa vai fazer? Ele vai pegar aqui. Deixa eu até ver como é que a gente faz. A gente tranca aqui, essa tampinha estreitinha aqui. Tranca aqui. Tá, vou botar assim, pessoal. Esse aqui é o abridor de garrafa. Vou fazer um desenho assim, ó, pra gente lembrar do abridor de garrafa. Né? Ele vai trancar aqui, na bordinha aqui, e eu vou fazer uma alavanca. Tá, abridor de garrafa. Abridor de garrafa. Tá? Bom, as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, tudo ali é alavancas, tá? Aplica uma força chamada força potente. Ele está me explicando, né? Eu faço uma alavanca, eu vou fazer uma força, a força que eu faço é a força potente. Então a força potente é a força do ser humano, é a força que eu vou fazer. No alicate, a minha força potente é aqui, ó. Ele está me explicando, ó. Eu vou fazer uma força potente, eu vou botar P, tá? Uma força potente aqui. A pinça, onde é que tu aperta a pinça? Tu aperta no meio dela, não é na ponta, né? Tu aperta no meio. Então a força potente é aqui, ó. Aqui já vai resolver meia questão. No carrinho de mão, onde é que tu faz a força potente? Eu seguro o carrinho de mão, eu faço a força para cima, na ponta do carrinho de mão. Ó. Aqui é a minha força potente. O quebra-nozes, eu aperto aqui onde estão as nozes? Não, eu aperto aqui, ó. Aqui é a minha força potente, não é? E o abridor de garrafa, a minha força potente, deixa eu diminuir um pouquinho ele aqui, vou botar aqui a minha força potente, é aqui, ó. A minha força potente é aqui, tá? Então ele está me explicando aqui como se eu não soubesse nada disso, né? Então, chamada força potente, um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada força resistente. Em outro ponto da barra. Pessoal, o que é a força resistente? Né? É onde eu tenho a resistência. Por exemplo, para que eu uso um alicate? Não é? Eu uso um alicate para quebrar alguma coisa, esmagar alguma coisa. Não é? Então, ali que vai me dar resistência. Às vezes a gente aperta o alicate, às vezes eu coloco o fio aqui, ó, quero cortar o fio aqui. Faço, e o alicate velho, faço força e não consigo quebrar o fio. Ou seja, o fio está me criando uma resistência. Então, aqui, por exemplo, vai ter um objeto aqui no meu alicate, então aqui vai ter a força resistente, ó, força resistente, tá? Aqui tanto faz ser de um lado para o outro, só para a gente analisar. Pessoal, a pinça, quando tu pega, é para te puxar o que é? A sobrancelha. A sobrancelha ali, tu puxa, ela não vem, puxa, não vem, ou seja, ali que está a resistência. Então, a tua resistência está aqui, ó. Aqui fecha, aqui
resistência. Aqui, resistência. Tá? O carrinho de mão, onde é que tem a resistência, pessoal? Aqui eu vou ter o peso, né? O peso seria a resistência, né? Então aqui teria a força resistente, aqui as nozes, a resistência estaria aqui, ó. Aqui estaria a força resistente, o sentido não interessa para a gente não analisar. E aqui eu teria a resistência, aqui é o apoio. Ela, na realidade, ela pega em cima, ela torce a resistência seria mais ou menos aqui. Só para a gente poder entender, tá? Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. Na figura mostra alguns exemplos desses objetos, que foi o que eu desenhei no quadro. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Tá? Bom, o aluno, para resolver essa questão, ele precisa saber só disso aqui, ó. Momento é força vezes braço de alavanca, é lá na estática. Não vimos esse ano esse conteúdo, tá? Então funciona assim, ó. Pessoal, para ter o mesmo giro, quando eu tenho o braço de alavanca grande, eu faço uma força pequena. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para a gente ver os demais aqui. Se eu vou arrancar um prego e eu vou usar um martelo, e tem um pé de cabra no martelo pequenininho aqui, ó. Eu uso o martelo aqui, eu quero tirar esse prego aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma baita força, porque o braço de alavanca, que é a distância da força até onde eu estou produzindo giro, é pequeno. Agora, se eu pegar um pé de cabra mesmo, um pé de cabra de verdade, a minha força eu posso fazer pequenininha, porque eu tenho um braço de alavanca grande. Vou botar um D maiúsculo aqui, ó, tá? Então, onde eu tenho um braço de alavanca grande, eu faço menos força. Lá na aula de estática, a gente vai falar lá sobre tirar a roda do automóvel, tem que girar os parafusos. Então, eu tenho uma ferramenta em formato de L, e eu faço a força na ponta. Se essa ferramenta é maior, eu faço menos força. Então o raciocínio é esse, tá? Porque eu tenho que explicar uma questão de prova para vocês sem ver o conteúdo. Então o que acontece? Vamos pegar o quebra-nozes aqui. Pessoal, aonde é que é o giro? O giro é nesse ponto aqui, ó. Aqui é o giro, tá? Eu vou botar G de giro, tá? G de giro. Então a força potente, ela está bem distante e a resistente está pequena. Quem tem o maior braço de alavanca tem a menor força. Então aqui a força P, ela é menor que a força resistente. A resistência aqui, a força resistente que vai amassar a nozes é maior que a potente. Isso tem uma vantagem, porque a potente é a minha, do ser humano. Então eu faço uma força pequena e quebro a nozes. Se eu tentar quebrar a nozes na mão, eu não vou conseguir, tá? Então, essa aqui, a resistente, é maior do que a potente. O abridor de garrafa, eu consigo abrir com a mão? Não. Significa o quê? Que a minha força potente é menor do que a resistente, ou seja, eu tenho uma resistente maior ali para poder abrir a garrafa. O alicate, eu vou fazer uma força aqui e lá vai ser muito maior. Imagina, eu consigo quebrar um fio, eu não consigo quebrar com a mão, mas com o alicate eu consigo. Por quê? Porque a resistente lá é maior do que a potente. Aqui eu não botei a resistente é o peso aqui, né? A resistente aqui é o peso. Então, o peso é maior, vou botar assim, resistente. A resistente, que é o peso, é maior do que a potente. Só sobrou a pinça. Observe a pinça aqui, ó. A força potente, que é a minha, não é? Ela está menos distante do giro, ó. Vai girar aqui, vai girar aqui. Vai girar aqui na roda, vai girar aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui, essa força ela é mais próxima, a potente, e a resistente mais afastada. A mais afastada é menor, então aqui a resistência é menor do que a potente. Então a única que é resistente é menor do que a potente é a questão da pinça. Isso aí analisando fisicamente. Então a resposta seria a pinça, letra A. Agora, na prática, o que tu poderia pensar assim? As ferramentas geralmente servem para aumentar a minha força. Coisa que eu não consigo fazer na mão, eu pego uma ferramenta. Eu não consigo girar um parafuso na mão, pego um alicate. Então, o que acontece? Eu estou pegando uma ferramenta para ficar mais forte, né? Eu não consigo quebrar uma nozes com a mão.
eu pego um quebra-nozes. Tudo isso tem a mesma finalidade. A única que não tem a finalidade de aumentar a força é a pinça. A pinça tem a finalidade de precisão. Cai um parafuso no cantinho lá, não consigo entrar com os dedos. Eu vou lá, pego uma pinça e consigo pegar. Às vezes pego o parafuso e ele cai de novo, porque não tem muita força na ponta da pinça. Então, para te pegar um pelo no meio de outros pelos na sobrancelha, tu precisa de precisão, daí tu vai usar a pinça. Então, a pinça tu vai ver que é a única diferente das outras ferramentas. Um carrinho de mão tu usa porque tu não consegue carregar um saco de cimento na mão. Tu põe no carrinho e tu carrega com uma certa facilidade. Então, toda essa ferramenta é para aumentar a força, menos a pinça. Tu não consegue abrir a tampa do refrigerante ou da cerveja lá com a mão. Tu usa o abridor de garrafa, tá? Bom, então é uma questão que pela prática dá para fazer, esse mais ou menos. Com mais ou menos da primeira seriam 2 para o cara errar. Tu vê, de 5 errar 2. Então a prova é difícil mesmo, tá? De 2018. Vamos para a questão de número 6. Pá, essa aqui, ela não é difícil, mas muita gente errou por um detalhe que diz no enunciado. Então o cara tem que ficar ligado. Ele quer a ordem das cores de baixo para cima. Tá? Então isso aqui é uma sacanagem aqui. Então a gente vai ver aqui como que essa questão o aluno encarou. Vamos ver aqui, questão número 6. Questão número 6. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, tá? Daí tem o prisma aqui, tá? Tem o prisma aqui. Bom, o que acontece aqui? A luz vem aqui, daí as cores desviam aqui dentro, e desenhou só 3 cores, e vem num espelho aqui, tá? Vem num espelho aqui e vai ser refletida aqui. Bom, o que acontece aqui? Para essa questão, o aluno tem que saber que no prisma chega a luz branca e ali tem a dispersão das cores. O vermelho é que menos desvia e o violeta é que mais desvia. Tá? Então o vermelho passa praticamente reto, tem um pequeno desvio, o laranja um pouco maior, o amarelo, né, o verde, o azul, o anil e o violeta. O violeta é o que mais desvia. Tá? Então eu vejo dessa maneira, que o aluno já deveria saber esta ordem, né? Olha lá, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Assim, e violeta, tá? Não vai ter todas as cores, as 7 cores, ele vai trabalhar só com 3. Daí diz assim, ó. Daí diz que um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz. Ou seja, é crescente com a frequência da luz, quem tiver a maior frequência tem maior índice de refração. E quanto mais diferente o índice de refração do ar, mais desvio acontece. Tá? Daí temos assim, ó, um feixe de luz composto de luz vermelha, azul e verde. Então a vermelha é que menos desvia. Então eu já sei que essa aqui é a vermelha. Ó, botar VM aqui, ó. Essa aqui é a vermelha. Tá? A do meio é a verde. A do meio é a verde. A do meio é a verde. E essa aqui que mais desviou seria o violeta. Mas ele está trabalhando com azul, seria o azul. Então eu já tirei essa conclusão aqui, ó. Um feixe de luz composto de luz vermelha, azul e verde incide em A, emerge em B, não é? São as faces do prisma, e após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observe os pontos luminosos revelados no filme. De baixo para cima é a resposta, de baixo para cima. Constata-se as seguintes cores. Olha só, isso aqui vai refletir e vai pegar aqui num filme. O que o aluno tem que saber para resolver essa questão aqui? É o seguinte, ó, lei da reflexão. Ó. Se a incidência é assim, ó, bem pezinho, ó, o ângulo de incidência é pequeno, o de reflexão é pequeno também. Ó. Agora, se o ângulo de incidência é grande, ó, se o ângulo de incidência é grande, ele vai refletir com o ângulo de incidência grande também. Então, tu observa que o azul ele é mais em pé e o vermelho vem mais deitado. Se o vermelho vem mais deitado aqui, ó, o vermelho, ó, olha o que vai acontecer aqui. Ele vai vir aqui, ó, vermelho. Esse verde está mais em pezinho, ó.
mais em pezinho, ó. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui, ó. Aqui vai dar o verde. E o azul, olha só o que acontece com o azul aqui. E o azul vai lá em cima. Ele quer a ordem de baixo para cima. Então, a minha resposta de baixo para cima é o vermelho, o verde e o azul. É natural a gente tentar ver de cima para baixo, tá? Botar a resposta ao contrário, mas a resposta seria essa: vermelho, verde e azul. Vamos ver aqui, vermelho, verde e azul, resposta a letra A. Vamos conferir aqui para não ter nenhum problema de ficar gravado com a resposta errada, né? Então nós temos a 6, letra A de América, tá? Eu só vejo como problema essa questão de ser de baixo para cima, porque a resposta azul, verde e vermelha existe também, que é a letra C, tá? Então cuidado aí num detalhezinho da questão. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então nós temos aqui tensão versus corrente, tá? E daí tem um gráfico aqui, ó, no 7 lá, no 7 chega no 120 mais ou menos, tá? Vou fazer o esboço do gráfico aqui. Deixa eu pegar outro ponto aqui mais ou menos, 60 daria no 4 mais ou menos, 60 daria no 4. Metade de 7 é 13,5, 4 seria mais ou menos aqui, ó. Então me parece que esse gráfico está fazendo uma curva aqui, ó, fazendo uma curva aqui mais ou menos, tá? Após análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dado, ó, eu uso U e na prova usar V é a mesma coisa, tá? Eu vou botar U aqui do meu jeito. U é igual a 10I mais I ao quadrado. Realmente isso aqui é uma parábola, ó. É uma função do segundo grau, porque o meu X é o I. Não é? Lá nas aulas de matemática eu falo para vocês, pessoal, se desprendam do X e Y. Tá? Até na própria matemática, eixo X e eixo Y. Chega lá na hora da prova, é receita, é lucro, não é? É número de pessoas, né, que vai vir dos eixos, né? Então eu tenho 10i mais i ao quadrado, é uma função do segundo grau. Do gráfico de resistência em função da corrente, o que vai acontecer aqui? Cara, eu vou resolver como todo mundo resolveu, e eu vou fazer uma crítica à questão, tá? Que quem já estudou cálculo, né, talvez tenha pensado como eu pensei, tá? Primeiro a gente vai resolver para matar ela. A gente sabe que a formulazinha é U é igual a R vezes I, certo? E que é o gráfico de resistência por corrente. Ele quer a resistência. Olha só, a resistência é U dividido por I. Isolei a resistência, U por I. A U é isso aqui. Então os caras fizeram isso aqui, ó, 10I mais I ao quadrado dividido por I. Tranquilos? Corta I e I ao quadrado, né? Vai ficar 10I por I dá 10, mais I ao quadrado por I dá I. Então, o gráfico seria, a resistência seria 10 mais I. Então, esse gráfico daria alguma coisa desse tipo assim, ó, U por I, certo? Primeiro, o gráfico não sairia do zero, ó, porque se o I é zero, a resistência é 10, ó. Se o I é zero, a minha resistência é 10, é o coeficiente linear, e é uma reta, Bom, para mim saber o valor, porque já matamos a questão aqui, tá? Seria a letra D de dado, que a única que sai do 10 é uma reta, tá? Mas para mim conferir, eu faria o seguinte, ó, eu vou botar 7 aqui, ó, para mim ter aqui, ó, 7, que é o final do gráfico, mais ou menos o que daria o meu U, e eu vou conferir no gráfico. Então o R daria 10 mais 7, daria aproximadamente 17 ohm. Vou botar aproximadamente porque a gente não consegue ver direitinho, ó. Vou no 7 e vai dar ali entre 16 e 17. Fechou, alternativa letra D, de Dinamarca. Vamos olhar no gabarito, está correto, tá? Agora uma crítica à questão é a seguinte, ó, tá? No momento que eu tenho que a resistência é U por I, tá? A resistência seria a derivada do U pelo I.
E derivar isso aqui, ó, o U, derivando a resistência, derivando o U, daria 10 mais 2I. Observe que dá diferente, aqui é 10 mais 2I, aqui 10I. Então, se eu botar o 7 aqui, dá 14, daria 28. Não seria mais esse gráfico aqui, seria uma reta da mesma maneira. Tá? A resistência é a derivada do gráfico. Tá? Isso aí, para quem tem uma ideia de cálculo, não é? Eu acho que era uma questão aí para se discutir. Eu não vi ninguém discutindo isso, tá? Mas fica a minha observação aqui, tá? Como uma dúvida, se não deveria ser considerado isso aqui. Mas, da mesma maneira, o que acontece? Eu tenho uma parábola, derivando uma parábola, que é uma função de segundo grau, sempre a derivada cai 1 grau. Então, uma função de segundo grau vai dar uma função de primeiro grau, que é uma reta. E a única reta que se encaixa seria a C ou a D. Só que quando é zero, ó, eu tenho a constante que seria a 10, marcaria a letra D da mesma forma, tá? Então, isso é só um comentário aí sobre a questão, não vi ninguém comentando, deixa assim. Vamos para a questão número 8. Questão número 8. Alguns peixes, como paraquê, a energia elétrica, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, tá? Daí a enguia elétrica, tá? Vou fazer aqui, ó. A enguia elétrica tem 1 metro de comprimento. Não sei se eu vou precisar disso. 1 metro de comprimento. Produz uma corrente em torno de 2 amperes. Ela produz uma corrente de 2 amperes. Tá? E produz uma voltagem, que é uma DDPU, né, de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos, um exaustor, um computador, coisa e tal. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual deles? Eu vou fazer a potência do peixe porque eu tenho um quadro de potência dos aparelhos. E eu vou ver qual dos aparelhos tem a potência mais parecida. E aqui, essa questão, eu considero super fácil. Essa aqui eu considero fácil que o aluno faria isso aqui. Tá? Uma função de segundo grau, né? Ia dividir por ia, dar uma função de primeiro grau. Eu acho que é uma questão considerada fácil. E essa aqui também. Porque o cara precisaria só do pio. Eu sempre falo que a parte de eletricidade cai muito, né? Olha lá, pio. A potência do peixe em perigo, a corrente é de 2 amperes, a DDP de 600. Isso dá 1.200 watts. Eu vou pegar o aparelho que tem a potência mais parecida com 1.200 watts. Porque a pergunta é justamente essa. O equipamento elétrico tem potência similar. Só que a gente tem uma que é exatamente 1.200 watts. Isso aqui eu calculei a potência do peixe, que corresponde pela tabela, tá? A potência da churrasqueira elétrica. Churrasqueira elétrica, tá? Então, eu achei a prova D de dado, eu achei a prova muito com um desvio padrão muito grande, vamos falar, né? Questões que eu achei bem difíceis e agora umas que o cara dá para safar, né? Tá? Então, vamos lá. Questão número 8, questão número 9. Outra questão que eu achei fácil na época, tá? Questão número 9. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de telas, tá? Ele está falando que a gente usa no celular, a gente toca na tela, tá? Aqui, os tablets, quando começaram, né, e os smartphones, as telas poderiam ser resistivas ou capacitivas. A capacitiva é muito melhor, tá? Então, essa tela que ele vai falar aqui não existe mais, tá? Que é um terror, é ruim. Funciona? Funciona. Mas não é uma coisa que a gente usa nos nossos smartphones, tá? Mas a gente vai ler a questão e vamos resolver como ele pede aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, tá? Antigamente os celulares eram tudo com botãozinho. Uma vez que todos os comandos podem ser dados
ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione. Tá? Então está me dizendo que na tela tem dois materiais condutores e eles estão separados. Quando eu toco o dedo na tela, eles fecham o contato elétrico, tá? Modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde se toca a tela, a imagem é simplificada. Ele está dizendo, conforme toca na tela, forma uma associação de resistores que o computador vai interpretar onde está o teu dedo na tela. Tá? A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas A e B e representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Tá? Então ali, ó, o toque no nosso esquema aqui seria o ponto A ou B. Eu posso tocar no ponto A ou eu posso tocar no ponto B. Tá? É basicamente assim, ó. Tem lá uma pergunta e sim ou não. O sim é o ponto A e o B é o ponto, e o não é o ponto B. Ou tu toca no A ou toca no B. Então seria mais ou menos isso, né, que a gente teria aqui. Aqui 4 kΩ, aqui 4 kΩ. Vocês vão ver que é bem fácil. A gente viu ontem a nossa aula de associação de resistores, tá? Vocês vão ver que claro, que a gente está em circuitos elétricos, vamos ficar 3 semanas em circuitos elétricos. Olha a quantidade de coisa que aparece aí de circuitos elétricos. Ó, aqui é o A e o B. Como se fosse uma perguntinha. Aqui é o sim e aqui é o não. Daí tu vai lá na tua tela, sim. Ah, tu quer fazer tal coisa agora? Não. Tá? Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Pessoal, o que acontece? Ele fechou o circuito no ponto A. Tu tocou o dedo aqui. Como é que ficou? Ele quer saber a resistência equivalente. No momento que eu fecho aqui, eu fico com esse funcionando, ó. Tá? Circuito aberto, não circula corrente. Ó, aqui o circuito está aberto, esse aqui está fora do nosso circuito. Esses dois aqui estão sempre ligados, ó, sempre ligados, que o circuito está fechado. E quando eu toco aqui, esse aqui entra em paralelo com esse. Como é que nós vimos ontem para saber se o elemento está em paralelo? E tem que estar entre os mesmos pontos, né? Então isso eu bati muito em cima desta tecla ontem e hoje a gente já está usando aqui o que eu quero de vocês, ó. Por que eu desenhei assim, não desenhei aqui, ó? O ponto B aberto, eu tirei fora esse resistor. Eu vou botar pontos aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto A. Aqui é A e aqui é A. Vocês estão entendendo? Vimos ontem isso, ó. Não tem ninguém ao mesmo ponto. Aqui é B e aqui é B. Aqui é C e aqui é C. Pessoal, observe que esse elemento de 4 está entre A e C e esse elemento de 4 está entre A e C. Eles estão entre os mesmos pontos. Por isso a importância lá da aula, né? Quando coincide da aula na semana a gente pegar a prova e falar da mesma coisa, claro que não dá para fazer em todas as questões, né? Eu acho bem legal, porque daí tu vê a função que teve a aula da semana, né? Então eu tenho esses dois aqui, são dois iguais. Quando são dois iguais, eu pego o 4 e divido por 2. Deixa eu botar aqui, ó. R equivalente é o 4 dividido por 2. Meu R equivalente, 4 dividido por 2 vai dar 2 kΩ. Nesta parte de cima dá 2. Sendo 2 entre A e C, ó, entre A e C eu tenho um de 2 kΩ, mas entre C e B eu não mexi nesse aqui, ó, entre C e B eu tenho 4 kΩ, eu observo que os dois estão em série. Por que os dois estão em série? Porque se passar uma corrente aqui vai ser a mesma entre eles. O que eu falei ontem para vocês? Que para estar em série, entre eles não pode ter um nó. O que é o nó? Aquele ponto que divide corrente. Então não tem nada que divida a corrente entre eles, a corrente vai ser a mesma nos dois. Se é série, é só somar. O equivalente vai ser 2 mais 4. O R equivalente da nossa questão vai ser 6 kΩ. 6 kΩ, resposta C de Canadá. Qual linha de ontem a gente mataria essa questão e acharia ela bem tranquila, né? Então a questão 9 aí resolvida também, tá? Letra C de Canadá. Questão número 10.
Questão número 10. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usado há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas e carros nos pedágios. O modelo mais barato desta etiqueta pode funcionar sem bateria e é constituído por 3 componentes. Pessoal, ele pode funcionar sem bateria. Vou deixar quietinho aqui, ó, sem bateria. Mas como assim? É elétrico, tem que ter bateria ou ligar na tomada. Fique pensando aí um pouquinho. Ele tem 3 componentes. Um microprocessador de silício, tá? Então vou botar aqui, ó, um microprocessador de silício, uma bobina de metal, vou fazer a bobina de metal, tem uma bobina de metal feita de cobre ou alumínio, vou botar cobre aqui, tá? Feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, ficou ali já circular, tá? E um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero, que envolve o microprocessador e a bobina. Isso aqui está dentro de um vidro. Ó, isso aqui está dentro de um vidro. Ou um polímero, tá? Daí diz assim, ó, na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, então eu vou ter um campo de radiofrequência. Um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais, né? Então, quando entra esse campo aqui, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Então, se eu tiver um equipamento maior, uma bobina maior, eu consigo transmitir mais longe. Ou se a potência da radiofrequência for maior, também vai me transmitir mais longe isso. A etiqueta funciona sem pilhas, por quê? Pessoal, ela funciona sem bateria, ou sem pilha, né? Eu acho que ela fala bateria, sem pilha. Tá? Não é ligar na tomada também, isso aí é usado em vagão de trem, em automóveis, né? Por quê? Pessoal, para ter corrente elétrica tem que ter tensão. Para ter corrente elétrica, via corrente elétrica, tá? Tem que ter tensão e tem que ter circuito fechado. Circuito fechado. Mas como que não tem tensão? Tem tensão. Ah, mas a tensão não vem da bateria, porque não tem bateria, não tem pilha. Então isso foi gerado uma tensão, tá? Foi gerado o que é uma força eletromotriz induzida, que é a variação do fluxo no passar do tempo, certo? Bom, mas como que variou o fluxo? Para variar o fluxo, indução eletromagnética, tá? Para variar o fluxo tem que variar, o campo. E que campo é esse? É o campo magnético, isso aqui é indução eletromagnética. Vou botar assim, indução eletromagnética. Tá? Indução eletromagnética, isso vai variar o campo magnético. Uma onda de radiofrequência é uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética funciona assim, ó, um campo magnético variável e um campo elétrico perpendicular também variável. Pessoal, esse campo, olha, é uma senoide, ou seja, ele está variando, varia o campo, varia o fluxo e aparece a força eletromotriz induzida. Isso é o funcionamento do troço. Agora a gente vai ver nas alternativas. E está perguntando por que não usa baterias. Não usa baterias por causa do campo magnético. Vamos botar aqui, ó, por causa do campo. Ó, ele fala ali, ó, a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo é campo magnético. Campo magnético. Bom, o Enem é isso, né? A gente vai catando nas alternativas. Campo elétrico está fora, campo elétrico está fora. C é campo magnético da bobina, não, campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Tá aqui, letra C.
Nem vou ler, quer dizer, vou ler as outras aqui por descargo de consciência. O outro magnético da onda de rádio que aquece os fios da bobina. É para aquecimento? Não. A onda eletromagnética da radiofrequência vai fazer variar o fluxo, que vai fazer aparecer uma tensão induzida, uma força eletromotriz induzida, e vai circular uma corrente, sim, para o equipamento funcionar. Magnético da onda de rádio que diminui a ressonância no interior da bobina. Não, realmente é a letra C. Podemos até conferir lá, 10, letra C. Cadê a 10? 10, letra C. Bom, vamos para 11 agora. Questão de número 11, tá? A prova de física são em torno de 15 questões, né? A gente tem 16 aqui, vai aparecer alguma coisa meio que de química aqui, provavelmente. Que às vezes eu pego, às vezes é interdisciplinar. O sonorizador de um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, né, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem do veículo sobre ele, alerta para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestre. Então o cara vem quando vê, o carro treme, né? Então, na estrada se coloca sonorizador. Então, a estrada vem aqui e, de repente, tem aquelas ondinhas, assim, bem pertinho uma da outra. Então, quando o carro passa aqui, ó, a roda do carro passa aqui, tá? Quando a roda do carro passa aqui, o carro treme. O carro dá uma tremida. Então, o cara se liga, ó, o que está acontecendo? O cara fica mais ligado. O cara vem cochilando também, né? Então, nós temos aqui é o que ele está dizendo, a passagem do veículo sobre ela alterando... Deixa eu ver, ruído quando a passagem de veículos pedestres aqui. Ao passar sobre o sonorizador, a suspensão no veículo sofre vibrações. Então, a suspensão vibra, né? Que produz ondas sonoras. Daí o cara escuta, ondas sonoras. Resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade igual a 108 km por hora. Então, a velocidade do veículo é 108 km por hora, certo? Sobre o sonorizador, cujas faixas estão separadas a uma distância de 8 centímetros. Pessoal, entre uma e outra tem 8 centímetros, tá? A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de quanto? E quer saber a frequência de vibração. O carro vibra. Qual é a frequência de vibração? Olha só. Pessoal, V é igual a lambda F. Eu tenho tudo. Eu tenho a velocidade que passa. Olha lá, velocidade. Eu tenho o comprimento de onda, porque entre um sonorizador e outro, o sonorizador é uma onda inteira, então é o próprio comprimento de onda, eu vou achar a frequência. A única dificuldade que eu tenho aqui é as conversões de unidades, tá? 108 km por hora eu tenho que dividir por 3,6. Ah, eu vou fazer de cabeça? Vou, porque 72 km por hora, pessoal, é 20 metros por segundo. É o que mais aparece, tá? A prova do Enem já começou a se modificar aí, vindo valores mais clássicos, tá? Antigamente era um monte de conta que a gente fazia. 72 km por hora é 20. 36 km por hora é 10, que é a metade. Se eu somar os dois aqui, ó, dá 108 km por hora, que é 30 metros por segundo. Então eu já sei que isso é 30 metros por segundo. Vou botar aqui, ó, 30 metros por segundo. Ah, mas eu quero fazer a continha 108 dividido por 3,6. Multiplica por 10 para tirar a vírgula. Faz, sem problema nenhum. Só estou dizendo que a gente treinando, a gente consegue fazer as questões mais rápidas. E o meu comprimento de onda é 8 centímetros. O cent é 10 na menos 2. Isso tem que saber. No Enem, esses prefixos a gente usa direto. Nos facilita muito na hora das questões de cálculo. Então eu tenho que o 8 cent, 10 na menos 2. Ó. 8 vezes 10 na menos 2 vezes a frequência. Então a minha frequência vai ser 30 dividido por 8 vezes 10 na menos 2. Pessoal, esse 10 na menos 2, ele subindo, troca o sinal do expoente. Fica 10 na mais 2. 10 na mais 2 é mais 2 zeros. Então a minha frequência vai ser 30 com 2 zeros dividido por 8. Olha só, 30 dividido por 8, tá? Bom, 3.000 dividido por 8. Aqui eu vou fazer a continha. 3.000
dividido por 8. 8 vezes 3 dá 24. Sobra 6, dá 60, tá? Será que dá 6 vezes? Se 3 deu 24, 8 dá 48. 48 mais 8 vai dar... deixa eu ver, 7. 7 vezes 8 dá 56, ó, sobra 4. 40, baixou 40 aqui. 40 deve dar 5. 5 vezes 8 dá 40. Zerou. Ó, eu acho que dá isso aqui, ó. 375. 300, não foi tão difícil a conta. 375 Hz. Resposta 375 Hz. Vamos ver se nós temos aqui. 375 Hz. Resposta C, de Canadá. Questão de número 12. Questão de número 12. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática, 3 pigmentos visuais na retina sensível à luz. Tá? Provavelmente seja o vermelho, o verde e o azul, o RGB que eu falo para vocês. Tá? Sensível à luz em uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuem cor, esses são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho, como eu falei para vocês. Estão associados às cores que causam grande excitação, ativação. A sensação de termos ao observar um objeto colorido decorrente da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530, retângulo 1, daí tem um gráfico. Vou ter que desenhar esse gráfico aqui para a gente poder entender. Tá? Questãozinha de gráfico. Tá? Aqui é ativação. Ó. Ativação. Tá? O que a gente vai enxergar aqui em porcentagem. Aqui eu tenho 100%. 100%. Tá? Vou traçar assim, ó, não tem essa coisa aqui, mas só para mim não me perder no gráfico aqui, para mim desenhar para vocês, tá? Eu tenho uma curva aqui, 50% é o meio aqui, ó, 50%, uma curva que sai de menos de 50%, vai lá no 100% e desce aqui. Ela acaba aqui, eu tenho um gráfico aqui que é o retângulo 1, logo que termina aqui. Retângulo 1. Eu tenho outra curva aqui que vai passar no 100% aqui. E mais adiante eu tenho o retângulo 2 aqui. Ó. Difícil vai ser eu desenhar esse gráfico perfeito, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. Essa curva pontilhada, ela passa lá embaixo, lá. Ela faz a curva aqui, passa aqui embaixo. A outra pontilhada vem um pontilhado diferente aqui. A gente vai ler a questão e vai entender tudo, tá? Mais ou menos isso, tá? Bom, então agora vão ter que se organizar aqui, que é muita informação. Ou seja, estimular a retina numa luz na faixa dos 530 nanômetros. Aqui embaixo eu tenho o comprimento de onda, esse eixo aqui, ó, comprimento de onda em nanômetros. Tá? Os 530 está nesse retângulo aqui, ó, 530 nanômetros, que é o retângulo no gráfico. Não excitaríamos o pigmento azul, tá? O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Tem uma legenda do lado aqui, pessoal, tem uma legenda. Eu estou para gravar um vídeo, né, sobre como ler gráficos, tá? Ali tem uma linha cheia, uma tracejada, outra tracejada mais miudinha, e ali tem a legenda, que a gente chama dos gráficos, né? Então eu tenho aqui a linha cheia, o azul, tá? Não vou botar legenda, eu vou escrever aqui, esse gráfico é o azul, tá? O segundo tracejado mais grossinho ali é o verde, então isso aqui é a cor verde. E o pontilhadinho fino aqui é o vermelho, ó. Essa última linha aqui é o
vermelho, certo? Então ele está me dizendo que nos 530 nanômetros, que é o retângulo 1, né, a gente tem assim, ó, não excitaríamos o pigmento azul. Olha só, o azul morre antes dos 530. Então, azul no 530, não tem nada, botar assim, zero, não tem azul, certo? O pigmento verde seria ativado ao máximo, então o verde, o máximo, eu olho no gráfico aqui, o verde é essa curva aqui, ó, no máximo, ó, 100%, ó. O verde, 100%, tá? E o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Eu venho no vermelho aqui, ó, o vermelho é essa aqui, ó. Vermelho aqui, ó, 75%. Então, vermelho, 75%. Então, esse ser que ele está comentando aqui, nesse comprimento de onda, ele não enxerga azul, ele enxerga 100% de vermelho e 75%, desculpe, 100% de verde e 75% de vermelho, e isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Então, ele vendo essa composição, seria o amarelo, botar assim, amarelo. Amarelada, né? Chama de amarelo. Então, o comprimento de onda de 530 nanômetros corresponde, para nós, vamos supor, a cor amarela, tá? Eu estou vendo na tela aqui um de vocês aí em amarelo. Então, está chegando 530 nanômetros no meu olho, tá? Bom, já uma luz na faixa de comprimento de 600 nanômetros, que é o retângulo 2. O retângulo 2 aqui, 600 nanômetros. Estimularia o pigmento verde um pouco. O azul não tem nada. O azul terminou aqui, nem chega lá no 600. Vou botar aqui. Ficou meio feio aqui, ó. O azul, 0. Né? Verde, pouco. Verde, pouco. Pessoal, tá escrito aqui, ó. Verde, pouco. Mas tu vem aqui, ó. O verde é esse aqui, ó. Olha como pegou pouco aqui, ó. Vou trazer aqui para o gráfico aqui, vamos supor, o verde é pouco, 20%. Poderia botar aqui 20%. Passa lá embaixo, é pouco verde. E o vermelho, 75%. Ó, vermelho, 75%. 75%. E isso nos daria a sensação de ver o laranja avermelhado. Vou botar laranja só, tá? Laranja. Então, se não chegar azul no olho, nos 600 nanômetros, chegar verde, pouco verde e muito vermelho, vai enxergar a cor laranja, já puxado para o vermelho. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidos coletivamente como daltonismo. Pessoal, o Enem teve uma época que cobrava daltonismo direto, as cores, né? Tem uma questão que é umas bolinhas assim, que são o RGB, e o cara era daltônico e não enxergava o vermelho. Se ele não enxerga o vermelho, não é só o vermelho que não enxerga. Ele não enxerga o magenta, que é vermelho e azul. Ele não enxerga o amarelo, que é vermelho e verde, tá? E queria saber qual a ficha que ele enxergava, que nem uma pessoa normal. Seria a ficha que não tem o vermelho, porque o problema dele é não enxergar o vermelho, tá? E aqui está falando sobre daltonismo, que em um ou mais pigmentos não funciona perfeitamente. Caso estimulasse a retina de um indivíduo com essa característica que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ó, esse daltônico ele não enxerga o verde, né? Com as luzes de 530 e 600, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria capaz de quê? Pessoal, a gente está com um problema de um indivíduo, vou botar aqui, ó, indivíduo. O indivíduo do meu exercício não enxerga o verde. E quer saber o que vai acontecer quando ele tiver nesses dois comprimentos de onda. Pessoal, o azul ele não enxerga mesmo. Não chega para ninguém, que o azul morre antes desse comprimento de onda. Ele não enxerga o verde, tira o verde fora. Então, ele estando aqui na faixa do amarelo ou do laranja, ele vai enxergar só 75% de vermelho. Ele vai enxergar a mesma coisa.
Tu mostra o amarelo para ele, ele enxerga 75% de vermelho. Tu mostra o laranja para ele, ele enxerga também 75% de vermelho. Então, na realidade, ele vai enxergar os dois corpos com a mesma cor. Mesma cor. O que diferencia uma cor da outra era a quantidade verde, que um era 100%, outro era pouco. Se o indivíduo não enxerga o verde e o azul nem chega lá, ele vai enxergar os dois corpos vermelhos. Um amarelo e outro laranja, ele vai enxergar os dois vermelhos, ele vai se confundir. Então seria essa a resposta, vamos procurar aqui. Ó. Então, ó, o indivíduo seria capaz de identificar o comprimento de onda amarelo? Não, ele não identifica. Amarelo e laranja vai ser o mesmo para ele. Ele não identifica o amarelo, ele está vendo a mesma cor. Ver o estímulo do comprimento de onda laranja, pois não haveria estímulo do pigmento visual. Não, ele não vê o laranja, ele vê vermelho. Não tem mais o verde para formar aquele laranja ali. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Ele não consegue detectar os dois, para ele é a mesma cor. Visualizar os estímulos de comprimento de onda roxo, já que esse se encontra em outra ponta do espectro. Eu acho que viajar aqui deixa de lado. Distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então a pergunta, vamos ver aqui, esse indivíduo seria incapaz, ele é incapaz, ele não é capaz de distinguir os dois comprimentos de onda, tá? Pois ambos estimulam somente o vermelho com a mesma intensidade, ele viria da mesma cor, a resposta, a letra E de Espanha, 12E. 12E, fechou. Bom, essa é questão difícil, é questão para errar, tá? Muita interpretação do gráfico, tá? Eu acho que seria uma questão mais de matemática do que de física, né? Porque leitura de gráficos aí, mas está na prova de física, a gente tem que fazer, uma questão bem difícil, tá? A 13, eu gosto bastante dessa 13 aqui, ó, tá? Tu tem um aparelho aqui, eu já conheço ela, né? Eu tenho um aparelho e eu tenho que ligar duas caixas de som. Duas caixas de som. Na caixa de som tem positivo e negativo, ó, positivo e negativo, tá? E lá no aparelho também tem positivo e negativo. Aqui é a ligação correta, positivo com positivo, negativo com negativo, tá? Ele vai perguntar se eu pegar esse aparelho, tá? Agora a gente vai ler o texto, né? E vai ligar as caixas de som, né? Uma correta, olha lá, positivo com positivo, e o positivo eu vou ligar lá no negativo, ó, negativo com negativo, e o negativo eu vou ligar lá no positivo, ó, uma está invertida, tá? Bom, vamos ver como é que isso explica no texto. Eu me lembro da questão, não me lembro do texto, vamos ver aqui. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há um alerta ao usuário para que se observem a correta polarização dos fios ao realizar as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem a mesma onda. No primeiro caso, a ligação obteve as seguintes especificações do fabricante, e o segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Ou seja, uma caixa ali, o positivo e o negativo, uma das caixas está invertida. O que ocorre com os alto-falantes esquerdo e direito se forem conectados de acordo com o segundo esquema, ou seja, o esquema é errado? Bom, essa questão eu acho muito legal, tá? Olha só o que acontece. O som é uma compactação, uma expansão do ar. Compactação e expansão. Então, o que o alto-falante faz? Ele faz isso aqui, ele bate. Né? Se a gente botar muita intensidade no volume, a gente percebe o alto-falante, né, fazer esse movimento. Então, na realidade, ele tem aquela parte de papelão, vamos dizer assim, que ele faz esse movimento aqui para criar o som. Então, a polaridade tem que ser certa para ele bater junto, ó. Vai e volta, para a gente ter uma interferência construtiva, né? Então os dois certos, ele faria isso aqui, ó, quando bate e voltou. No momento que tu inverte uma polaridade, o que vai acontecer? Deixa eu ficar de frente para vocês. Quando um vai, o outro volta. O alto-falante vai bater assim, ó.
Tá? E quando o alto-falante bater assim, vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é um alto-falante. E o outro vai acontecer isso aqui, ó. Ó, quando um bate, crista. Quando volta, vale. O outro está batendo ao contrário. Quando um bate crista, o outro dá vale. Então, o que vai acontecer aqui? Estas ondas, quando chegar no ouvido de alguém, vai acontecer uma interferência destrutiva. Vai acontecer uma interferência destrutiva. Então, o que acontece? As ondas têm que estar assim, ó. E ligando ao contrário, as ondas vão estar assim, ó. Então, o que acontece? Quando uma está lá em cima, outra aqui embaixo, vai se subtrair. Interferência destrutiva. Vamos ver qual alternativa que se encaixa nisso. O alto-falante da esquerda funciona normalmente, o da direita entra em curto-circuito. Não tem nada a ver com curto-circuito, tem a ver com a parte de ondas. O alto-falante esquerdo emite ondas sonoras, de frequência ligeiramente diferente do alto-falante da direita. Não é ligeiramente diferente, né? Daí seria o batimento, né? Que é um fenômeno, não é o que está acontecendo. Depois, estamos indo para as últimas folhas aqui. O alto-falante da esquerda emite onda sonora com frequências e fases diferentes do alto-falante da direita, provocando um fenômeno conhecido como ruído. Tá? Aqui até ficou assim, o alto-falante emite ondas sonoras com frequências. Não, a frequência não é diferente, né? As fases sim, né? Uma em cima e outra embaixo. O alto-falante da esquerda emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação à emitida pelo alto-falante da direita, provocando um fenômeno de reverberação. Reverberação é reflexão, né? Tá? Não tem... Até é parecido, a gente chama de eco no dia a dia, tá? Quando a gente estudar essa parte, a gente vai ver que eco é diferente de reverberação, tá? Mas não é o caso que está acontecendo. O alto-falante da esquerda emite uma onda sonora em oposição de fase, ok? Quando uma está em cima, outra está embaixo, olha lá, em oposição de fase, essa está lá em cima, essa está embaixo. Quando essa está embaixo, a outra está em cima. As emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da interferência destrutiva nos pontos equidistantes do alto-falante. Tá? Então, quando tiver a mesma distância, vai chegar uma onda em cima e outra embaixo, podendo até anular o som. Tá? Então, a resposta é a letra E de Espanha. Tá? Vamos à questão número 14 agora. Apagar o quadro. Prova cansativa, né? Tá? Uma das provas mais cansativas que eu já peguei de física aqui. Realmente você tem razão em falar da prova de 2018. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. Provavelmente é uma questão de química, né? Mas vai falar alguma coisa sobre nós aqui. A figura apresenta energia potencial, então eu tenho um gráfico aqui, ó. Energia potencial, e aqui distância interatômica, tá? Em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que a temperatura de 0 Kelvin, tá? O gráfico é assim, ó. A temperatura de 0 Kelvin é aqui, ó. 0 Kelvin. Eu tenho o raio que eu chamo de RO. Ó, a distância de equilíbrio de ligação entre os átomos é RO, correspondente ao valor mínimo de energia potencial. Ou seja, a menor energia potencial está a 0 Kelvin. Eu estou numa questão de química aqui lendo o gráfico, tá? Não tem nada de física por enquanto. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que elas oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura T1, T2, T3 e T4. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a temperatura 1, aqui eu tenho uma temperatura 2, aqui eu tenho uma temperatura 3 e aqui eu tenho uma temperatura 4, certo? Bom, o 0 Kelvin é a menor temperatura, né? Que é teórica, inclusive, e essas temperaturas são maiores.
Então, a maior de todas é o T4. O T1 é menor do que o T2, que é menor do que o T3, que é menor do que o T4, que é menor do que o 0 Kelvin. Tá? Então, a maior temperatura é o 4, certo? Tá? O deslocamento observado na distância média revela que fenômeno? Pessoal, olha só, a temperatura 1 eu tenho um R1, a temperatura 2 eu tenho um R2, a 3 eu tenho um R3 e a 4 eu tenho um R4. Quem é maior? O R4 é maior do que o R3, que é maior do que o R2, que é maior do que o R1. Pessoal, o que é esse R aqui? Esse R é a distância. Então, conforme estou aumentando a temperatura, olha só, conforme estou aumentando a temperatura está me aumentando a distância interatômica. E quer saber qual é esse fenômeno? Como é que se chama esse fenômeno com aumento de temperatura, aumenta a distância entre as moléculas e o corpo acaba aumentando? Dilatação térmica. Tá? Então, nós temos aqui o fenômeno da dilatação. Tá? Eu vou colocar só, na questão fala dilatação. Eu vou botar assim, dilatação térmica, para ficar mais com cara de física. Tá? Eu acredito que essa questão aqui, dilatação letra B, seja uma questão da prova de química, tá? Mas ficou meio assim, parece, fala em dilatação é física, então eu acabei colocando ela. Então, essa questão 14, questão 14B de Brasil. Questão 14B de Brasil. Vamos para a questão de número 15. Não sei dizer se é muito fácil ou difícil, né? Porque é uma interdisciplinar aí, é complicado o aluno... é física, é química, né? Essa questão aí. Aqui eu tenho uma tabela, tá? Eu tenho uma tabela aqui. A tabela me fala em combustível, etanol, que a gente chama de álcool, né? Etanol e gasolina. Aqui fala em densidade. Pessoal, a densidade em gramas por ml. Uma nomenclatura do Enem usar ml na menos 1, né? Miligrama por ml. E o calor de combustão, quilo, vamos esticar isso aqui, em quilocal por grama, é isso? Por grama, tá? Aqui eu tenho os valores 0,8, 0,7, menos 6 e menos 10, tá? Menos porque vai perder calor, tá? Isso aí não vai influenciar em nada. O carro flex é uma realidade no Brasil, tá? Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina. Meu carro é flex, né? Nunca pingou uma gota de álcool dentro dele. Por quê? Por causa do preço. O preço do álcool é quase o mesmo da gasolina, tá? E o cálculo é 70%. Ou seja, o dia que o valor do álcool baixar de 70%, eu coloco o álcool. Isso não aconteceu desde a época que eu comprei ele. É um carro 2010, 12 anos, isso não aconteceu mais, tá? Para a gente selecionar o combustível. Então, nós temos aqui, no entanto, as pessoas têm que têm esse tipo de veículo na hora do abastecimento têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou um percurso com um carro com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. Então, volume de gasolina, 40 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou o etanol. Então, ele foi com gasolina pura e voltou com álcool, com etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida como no percurso de volta. Então, a energia da gasolina
é igual à energia do etanol. Tá? Do etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia todo o percurso de ida e volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre o combustível. O volume de etanol do combustível em litros consumido no percurso de volta é mais próximo de quanto? Qual é o volume de etanol? Etanol. Tá? Ele quer saber o volume, certo? Bom, eu vou ter que achar primeiro a energia da gasolina. Tem quantos litros? Eu tenho que achar a energia da gasolina, igualar a energia do etanol e achar o volume de etanol. Vai dar um trabalho, mas depois eu vou mostrar um jeito bem fácil de fazer isso. Eu só não vou fazer direto, porque daí tu vai dizer assim, pô, foi muito rápido, não entendi nada. Tá? Olha só, gasolina. O lado de cá, ó, o lado de cá é a gasolina. Gasolina. O que eu tenho na gasolina? Eu tenho a densidade é 0,7 gramas para 1 ml. 1 ml. O que é 1 ml? Pessoal, 1 ml é 10 na menos 3 litros. Para 10 na menos 3 litros. Ele me deu que eu usei 40 litros, só a regra de 3. Também é um exercício que era para ser de matemática, né? Nem de física, nem de química. Olha só, não tem nada de física isso aqui, ó. 40 litros vai me dar a massa de gasolina que eu vou gastar, certo? Bom, fazendo essa conta aqui, 40 vezes 0,7 é 4 vezes 7, dá 14, dá 28. 28 é igual a 10 na menos 3m. A massa é 28 vezes 10 na menos 3, isso vai dar 28 mil gramas de gasolina. 28 quilos de gasolina? Espera aí, 0,7 gramas por 1 ml. ml é 10 na menos 3. Para 40 litros, é isso aí, tá? 28 quilos de gasolina, tá? 40 litros, tá de acordo? Sim. A densidade é menor que 1, se fosse 1 seria 40 quilos, tá certo? 28 mil gramas. Agora eu quero a energia. Energia da gasolina é 10. Pessoal, o que é 10? Pessoal, questão de matemática na prova de física. Olha só, 10 quilocalorias para 1 grama. Ó, tu tens 10 quilocalorias para 1 grama. Só que tem 28 mil gramas de gasolina. Isso vai te dar a energia da gasolina. A energia da gasolina vai dar 28 vezes 10, 28 mil, vai dar 280 mil quilocalorias. Vai lá, 280 mil quilocalorias, porque 28 mil gramas, aqui está por grama, né? Fechou. Essa é a energia da gasolina. Só que ele diz no enunciado que a energia da gasolina é igual ao do etanol. Então agora eu vou fazer o processo contrário. Eu sei que o etanol, etanol aqui são 6 quilocalorias para 1 grama de etanol. Só que ele gastou 280 mil quilocalorias. Isso vai me dar a massa de etanol. A gente tem que se preocupar com a prova que vocês estão sem calculadora. Ó, aqui vai ser 280 mil vezes 1, 280 mil, né? E a massa vezes 6, passa o 6 dividindo, a massa vai ser isso aqui dividido por 6. Deixa aí, isso é a massa, tá? A massa em gramas. Ah, eu vou fazer a conta, não perde tempo, tá? Daqui a pouco tu não precisa fazer conta, não sei se vai precisar. Agora eu vou para a densidade do etanol. Densidade do etanol diz que eu preciso de 0,8 gramas para 1 ml, que é 10 na menos 3 litros. E ele tem essa massa aqui, que é 280 mil dividido por 6 gramas, vai me dar o volume de etanol. Aí tá pronto. Volume de etanol. Bom, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Esse 280 mil vezes 10 na menos 3, mata esses 3 zeros aqui, ó. Quando eu multiplicar isso, vai ficar 280 sextos, entenderam o que eu fiz, ó? 280 mil, 10 na 3, multiplicado por 10 na menos 3, desaparece. Sobre 6, é igual a 0,8 volume do etanol. Volume do etanol
vai ser igual a 280 dividido por, olha só, 0,8 vezes 6, 6 vezes 8 dá 48. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer aqui 6, e esse 0,8 vai ser 8 dividido por 10. Olha o que eu fiz aqui, ó, 8 dividido por 10 é o mesmo 0,8, que passou multiplicando 6. Esse 10 sobe, fica 280, 2.800, dividido por 8 e por 6. 8 vezes 6 dá 48. Eu não sei se daria para simplificar, né? 8 vezes 6, 8 vezes 6. Simplificando, divide por 2, dá 1.400 em cima, e aqui daria 4 vezes 6. Olha só, 2.800, divide por 2, 1.400, divide por 2 dá 4. 1.400 dividido por 4 dá 700, 350. 350 dividido por 6. 350, olha na hora da prova o cara fazer isso. 350 dividido por 6, se fosse 360 daria 100 litros, né? Então vai dar alguma coisa perto disso. Aqui daria 5, dá 30, sobra 5. 50. 50 para 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. 58, alguma coisa, 2, dá 20, dá 3, 58 litros aproximadamente. 58 litros. Vamos ver se tem alguma coisa parecida, fiquei com medo dessa questão. 58, resposta D de Dinamarca. Resposta D de Dinamarca. Bah, questão de matemática na prova de física. Olha só o que tu vai fazer, então. Vamos tirar a matemática fora. Isso aqui eu usei regra de 3. Tá? Vamos tirar a matemática fora. Pessoal, olha só. Aqui, pessoal, eu tenho a mesma energia. Energia é o quilocalorias. Ou joule, isso aqui é energia. Então eu tenho que ficar com essa quilocalorias. Se eu multiplicar isso, ó, presta atenção. Grama por ml, ó, o grama com grama, ó, se eu multiplicar essa coluna por essa. Ó, se eu pegar aqui grama por ml, né? Multiplicar por quilocaloria por grama. Olha só o que vai acontecer. Corto. Eu vou ter aqui quilocaloria por volume. Eu vou ter que multiplicar por um volume. Ó. Se eu multiplicar por volume, que é mililitros, eu corto. Então aqui eu vou ter que botar os volumes. Qual é o volume de gasolina? 40 litros. E aqui eu vou ter o X da questão. Isso seria o volume. O volume de etanol que eu quero saber, chamei de X, e a gasolina eu vou chamar de 40. Então, se eu pegar aqui, ó, multiplicar o volume, botar em ml aqui, ó, ml, multipliquei ml com ml, quilograma por grama, grama com grama, sobrou a energia. Só multiplicar isso em linha. E essa energia é igual a essa. Então, eu vou botar 0,6 vezes 6 vezes x, olha só, fazer até aqui, ó, 0,6 vezes 6 vezes x é igual a 0,7 vezes 10 vezes 40. Olha só, vou cortar o 0,6 com 0,7 aqui. Cortei. 6 vezes 6 deu 36. X é igual. 10 vezes 40, 400. 400 vezes 7. 7 vezes 4, 14, 28. Dá 28. Com 2 zeros. Dividido por 36. 2.800 por 36, ó, 2.800 por 36, fiz conta errada aqui, 0,6, não, é 0,8 aqui, ó, 0,8 aqui é 8, ó, 0,8 vezes 6 vezes x, 0,7 vezes 10 vezes 40, corto 0 com 0, 8 vezes 6, 8 vezes 6, ó, 8 vezes 6, vê se não dá a mesma continha aqui, ó. 2.800 por 8 vezes 6. Isso aqui vai dar 58 litros direto. Olha o tamanho da conta aqui, se tu entender pelas unidades, tá? Então, todo mundo vai fazer isso aqui. Uma questão de matemática, tá? Agora, tu pode, pelas unidades, vendo o que tu multiplica para te cortar e ficar com um litro que tu quer, né? Com a energia é a mesma, né? Igualando as energias, eu faria o cálculo bem rapidinho ali, tá? Questão 16 para a gente fechar a nossa aula de hoje.
Usando o decímetro, cujo menor divisão de escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é 5 vezes 10 na menos 2 gramas por centímetro cúbico, tá? Isso é a menor divisão. Vou botar aqui, menor divisão. O que isso significa? Um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atinge o repouso na posição marcada. Então, vou botar aqui, água pura. Eu tenho o recipiente aqui, eu tenho a água pura e o decímetro ficou assim, ó. Pessoal, ele tem divisões aqui, ó, tá? Então, aqui tem uma divisão, aqui uma pintada, outra em branco, outra pintada, outra em branco e outra pintada. Eu acho que é isso. Vamos ver, duas pintadas fora. Isso aqui é o densímetro. Pessoal, a menor divisão, ele está dizendo que grama por centímetro cúbico é uma densidade. Isso aqui é para a menor divisão. O que é menor divisão? Cada quadrinho desse, ó, cada quadrinho desse dá aquela densidade ali. Tá? Aquela densidade ali é o que corresponde a um quadrinho daqueles ali, tá? Daí diz assim, ó. Em dois outros recipientes, desculpa, A e B contém 2 litros. Então vai ter aqui, ó, o A e o B. Tem volume de 2 litros e volume de 2 litros de água. Em cada um ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl. 100 gramas, botar massa, 100 gramas de NaCl e 200 gramas de NaCl. Pessoal, o que é o NaCl? Sal. Sal. Ele adicionou sal na água, tá? Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissolução, formando íons de sódio e cloro. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares da solução. O que ele quer dizer que eles ocupam o espaço intermoleculares da solução? Se tu tem lá quantos litros de água aqui, tu botou 2 litros de água, tu vai acrescentar o sal, tu vai continuar com 2 litros. No primeiro momento a gente pensa assim, não, tem 2 litros de água, botei sal, tem o volume da água mais o do sal. Não, o sal vai ocupar esses espaços intermoleculares. Então o volume não vai mudar, tá? Nesses recipientes, a posição do equilíbrio do densímetro será representada em que situação? Pessoal, primeira coisa que o aluno tem que saber aqui, que é a parte física, não é o seguinte, sal aumenta a densidade da água. O sal aumenta a densidade da água. Então, a água ficando mais densa, o densímetro sobe. O densímetro sobe. E os dois tu botou sal. Então, os dois o densímetro vai subir, tá? Então, olha a alternativa A aqui, ó. O primeiro aqui, ó, ele está na mesma posição. Compara com o densímetro da água. A primeira opção está 2 tracinhos embaixo do nível da água e aqui 2 tracinhos debaixo da água. Está fora. O densímetro A, que foi com 100 gramas de sal, continua na mesma posição. Está errado. O B afundou mais o decímetro. Está errado. Se eu ponho sal na água, a água vai ficar mais densa, o densímetro sobe. Então, a B está errada. A C, o densímetro desceu também. A C está errada. Então, eu vou ficar em dúvida entre a D e a E. É D ou E, certo? Porque tanto a D como a E, eles sobem. E agora vem a minha dúvida, né? Qual que sobe mais? Qual que sobe mais? Quanto mais sal, mais ele vai subir. Então, eu poderia tentar eliminar por isso. Olha lá, a D. Sobe mais o B. Ele subiu mais, ó, tem menos divisão abaixo do nível d'água. Pode ser a D. Só que a E também subiu mais, tá? Então, não dá para fazer só por raciocínio, tá?
Então aqui tem uma quantidade de sal, o densímetro sobe, e aqui tem o que é? Tem mais sal, ele sobe mais ainda. Mas tanto a D como a E, os dois subiram. Então a gente vai ter que definir no detalhe essa questão, tá? Eu achei chatinho por causa disso, no detalhe, certo? Bom, 100 gramas de sal, pessoal, 100 gramas de sal faz subir quanto? Quanto que faz subir? Então assim, quanto sobe o densímetro? Quanto sobe o densímetro? Vamos fazer aqui, ó. Ó, densidade é massa por volume. A massa é 100 gramas dividido por 2 litros. 2 litros é 2.000 mililitros, que é a mesma coisa que 2.000 centímetros cúbicos. Por isso que eu acho que é uma questão de química também. Então, eu vou botar aqui 2.000 centímetros cúbicos. 2,200. 1 sobre 20, 1 sobre 2 é 0,5. Isso dá 0,05 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, eu estou dizendo que quanto vai subir o decímetro se eu botar 100 gramas de sal? Ele vai subir 0,05, né? Quanto que ele vai subir? Ele vai ter aqui uma diferença de densidade 0,05 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 2 gramas por centímetro cúbico. Isto aqui é o mesmo valor disso aqui. Então isso aqui ele vai subir uma divisão, tá? Então no A aqui, no A vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó, no A. Vamos ver se a gente já mata. Pessoal, na água pura tinha 2 coisinhas embaixo aqui, ó, 2, um branco e um escuro, ó, um branco e um escuro. Ele vai subir 1. Então ele vai ficar assim, ó, ele vai subir 1, ele vai ficar só com o escurinho aqui embaixo aqui. Daí escuro, branco, branco, escuro, tá? Lá para cima não interessa. Ele vai ficar só com um escurinho na parte de baixo no A. Então agora a alternativa D tem só um escurinho embaixo. E a A não tem nada, a E não tem nada. Então a resposta já é a letra D de Dinamarca. Ó, ele subiu exatamente uma divisão. Ele tinha 2 divisões debaixo do nível. Com 100 gramas ele subiu uma divisão. Se eu for fazer o segundo, só para deixar completinho, ó, massa por volume. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só vai mudar aqui 2, ó. 2. Isso aqui vai dar o dobro. Vai dar 10 vezes 10 na menos 2 gramas por centímetro cúbico. Se dá o dobro, sobe 2 quadrinhos. Sobe 2 quadrinhos, esse aqui, o B, ficaria assim, ó, subindo 2 quadrinhos. Ó, tem 2 quadrinhos aqui embaixo do nível da água com água pura. Subindo 2 quadrinhos, vai ficar assim, ó. Já vai começar o escuro em cima do nível da água. Escuro, claro, escuro e assim por diante. Então, observe que fecha bem a alternativa de letra D de Dinamarca, tá? Fechamos, bateu com gabarito, fechamos a prova de 2018 de Física do Enem.